Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu tava fuçando aqui em casa e olha o que eu achei. Essa aqui é a minha mãe. Ela tá comigo no colo e eu tinha acabado de nascer e tava bem frio lá em São Paulo. Pois é, e todas as vezes que eu vejo fotos assim, eu me lembro que, por mais que a nossa cultura fale tanto em independência, todos nós já fomos carregados no colo. E existem histórias por trás de nós que nos carregaram para que nós hoje sejamos quem nós somos. E conhecer essa história é importante, porque senão é capaz da gente acabar perdido. Então, esse vai ser o tema do Na Real de hoje. E fica até o final, porque como sempre, você vai se surpreender. Olha aqui, esse foi o nosso primeiro passeio de avião juntos. Ela me levou para conhecer minha família no Piauí. E aqui, ela comigo, numa despedida. Era uma missa de envio e eu tava indo para uma missão em Belém do Pará. Não, mas você tem que ver essa foto. Aqui sou eu, o meu irmão e a minha mãe. E nesse dia minha mãe tava muito feliz. Meu irmão tava para casar com 24 anos, eu tinha 17. E aqui é Elis, que é a primeira netinha e o orgulho da vovó. Bom, a gente vê as cenas e são muito bonitas as coisas que nós podemos mostrar hoje como família. Mas quem vê os sorrisos não imagina os bastidores e o trabalho por trás. Bom, minha mãe nasceu em 1949 e foi para a cidade de São Paulo em 1975, com 25 anos. Ela foi para a cidade depois de ouvir as histórias de tantas pessoas que tinham ido para lá e dado certo. Ela sonhava em ser independente e ter uma carreira, o que era um sonho um pouco fora do comum para uma mocinha que tinha nascido na primeira metade do século XX. Chegando lá em São Paulo, ela encarou diversos desafios. O frio, as dificuldades financeiras, os períodos de desemprego, a falta de compreensão das pessoas e muitas vezes a solidão que era intensa, até mesmo por não ter nenhum rosto conhecido naquela cidade, a falta de amizades. Bom, tudo isso foram desafios que foram sendo por ela superados aos poucos. E como para tudo na vida há um tempo, houveram tempos também que ela se apaixonou. E frutos desse tempo foi o meu irmão e eu. É, uma pena que os nossos pais não acompanharam nosso crescimento de perto. E enfim, além de todos esses desafios, a minha mãe também era mãe solteira. Agora você imagina, todos os dias ela acordando 5 horas da manhã lá no frio de São Paulo e gastando nesses dias mais ou menos 4 horas só no transporte público, muitas vezes em pé. Além disso, as 8 horas de trabalho corrido e saindo do trabalho tinha faculdade, no qual ela estudava com rigor e sempre voltava para casa e estudava e revisava as matérias, porque além das provas da faculdade, ela também tinha um teste da OAB para fazer. Fora isso, ela sempre dava atenção para os meninos, para mim e para o meu irmão. Contava as histórias do passado, ensinava e também era super atenciosa para ouvir tudo aquilo que a gente tinha vivido no dia. E também as nossas histórias bestas. Eu lembro que ela ia dormir ao redor de 2 horas da manhã todo dia, que aquela rotina era massacrante e cansativa, mas que ela conseguiu trazer a gente até a idade adulta. Eu vejo tudo isso e ainda fico impressionado, porque ela não fez isso morando nos Estados Unidos da América ou na Europa. Ela fez isso morando no Brasil, com crises sociais, econômicas, entrada e saída de regime militar, mudança para regime Sarney, hiperinflação, confisco da poupança e toda uma série de crises e problemas que esse país tem. Quando eu vejo a história da minha mãe e de todas as pessoas da geração dela, eu não tenho como não me sentir pequeno, um aprendiz. Afinal, a gente não passa por nem 10% dos problemas e das dores que eles passaram e ainda assim a gente ainda tem a capacidade imensa de reclamar da vida muitas vezes, né? Olha, a gente precisa ver as histórias dos mais velhos porque elas nos ensinam que não só existem problemas na vida, mas que a mente humana tem a capacidade de contornar e superar coisas que nós muitas vezes acharíamos que somos incapazes. Deus nos criou para encarar desafios, sabe? Mas a gente está tão confortável e tão acomodado que a gente está perdendo a capacidade de ver o nosso potencial. E é exatamente por isso que está tão fácil para as pessoas serem levadas por propostas políticas e ideologias. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Esse livro aqui é o 1984, do George Orwell.
Esse livro conta a história de um Winston. É um personagem que mora numa sociedade onde as famílias já foram completamente destruídas. Os pais são denunciados pelos próprios filhos e mandados para a cadeia. Também o Winston despreza a história da própria mãe que sacrificou a vida para que ele estivesse vivo. Você acredita um negócio desse? Bom, nessa sociedade, as pessoas perderam completo contato com a história real que vem pelos mais velhos. E a única fonte de informação que elas têm é uma tela, que se chama Teletela, que conta histórias falsificadas de acordo com o interesse do partido. Então as pessoas não passam de simples massa de manobra usadas ao bel prazer pela vontade de políticos e acabam tendo uma existência miserável e infeliz. Avalie essa situação. Eu não sei se o livro foi uma profecia, mas que isso tudo está acontecendo, tá. A gente está sendo cada vez mais incentivado a cortar os laços com os nossos pais, com os nossos antepassados e também perdendo a noção da nossa capacidade e potencial. Além disso, os pais já estão com medo dos seus filhos e os filhos já estão denunciando seus pais. A gente está cada vez mais preso a telas e às grandes narrativas que são contadas pelos interesses de políticos que dominam as grandes mídias e as redes sociais. Além disso, parece que tem trabalhado dia e noite para que a nossa vida se torne cada vez mais miserável e infeliz. Tá vendo a taxa de suicídios e o crescimento cada vez maior do desespero entre os nossos jovens, adultos e idosos? Hoje eu entendo por que projetos de poder trabalham dia e noite para a destruição da família. Afinal, escravos não se tratam por pai, mãe, irmão ou irmã. Eles são jogados na senzala, atomizados, sem ninguém que os conheça ou que os ame. Assim, é muito mais fácil você manter os seus escravos sob controle. Afinal, a gente morre por quem a gente ama, certo? Então, valorize quem te ama e quem se sacrificou por ti. Ouça as histórias e aprenda com seus desafios e saiba que você também tem potencial. E quando chegar a hora certa, não tenha medo de se sacrificar por quem você ama. Porque não existe amor sem sacrifício. E o maior fruto do sacrifício é a liberdade. Obrigado, Jesus. Obrigado, mãe. Quem quer a fofurinha? É tu! Acabou! Dá tchau pra câmera aí, Fred. E aí? Você tá ainda aí, né? Você gostou do vídeo? Ele foi resultado da sugestão da Isabel, que deixou esse comentário aqui no vídeo A Vida Não É Uma Torcida. Se você quiser comentar e deixar também a tua sugestão, fica à vontade. Manda um oi pra minha mãe, eu juro que eu vou mostrar as mensagens pra ela, ela vai ficar muito feliz. Curte esse vídeo, porque isso ajuda bastante o conteúdo a ter mais relevância e compartilha para inspirar também outras histórias. E o tema da semana que vem vai ser o abraço da sereia. Ficou curioso? Não se esquece de se inscrever para acompanhar o conteúdo do canal. Meu nome é Ramon. Juntos a gente faz um Brasil de luz. Deus abençoe e até o próximo vídeo.